Que a paz, a bênção de Jesus envolva a nossa alma, dulcifique a nossa mente e aqueça e vivifique todas as células do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual, para que nossa mente e nosso coração, imbuídos da fé, da coragem, possamos avançar, degrau por degrau, etapa por etapa, as escaladas evolutivas da nossa ascensão intelecto-moral. Quantos desafios, amados irmãos, quantos problemas a solver, quantas dificuldades a enfrentar. E é exatamente por isso que pedimos a Deus nesse instante, na nossa prece de louvor e de agradecimento, que também nos traga nessa noite a reflexão sobre uma parcela dessas dúvidas, dessas incertezas da nossa caminhada. E rogamos a Deus, antes de mais nada, pelo louvor, pela gratidão, pelo milagre da vida. Para pedirmos que alente as nossas forças, encoraje-nos sempre a lutar e a vencer. A vencer sob o bálsamo da fé, sob o bálsamo da vontade de Deus, acima de todos os nossos desejos. Vamos fechar momentaneamente nossos olhos para agradecermos a Deus. Ó Pai, quanta gratidão em nossa alma por aqui estarmos. E por isso vos agradecemos, pelo simples fato da vida que pulsa em nós, pela nossa inteligência, pela vontade, pelos firmes propósitos que temos de melhorar, Pai. É que vos agradecemos. E agradecemos a Jesus uma vez mais, porque é nosso caminho para a verdade e para a vida. Que nessa noite, amado Mestre, dulcifique as minhas palavras, traga sabedoria à minha mente e que meu coração esteja tão perto de todos os irmãos, para que todos nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, pedimos a permissão para iniciarmos a palestra desta noite. E que assim seja. Queridos, somos outros após a oração, sempre. A oração eleva-nos, porque é a comunhão com o Pai. E a nossa existência, traçada, vincada ou sulcada por desafios, e é exatamente sobre esse tema que nós vamos discorrer nessa noite, trazido nesse belíssimo livro de Jonathan Edwards, cujo título por si só já é um convite: liberta-te do mal. Para que mal nenhum possa nos acontecer quando nós estivermos fortes, quando nós nos fortalecemos pelo estudo, pelo conhecimento, buscando a verdade, reflexionando, questionando, ponderando e aplicando, fazendo os experimentos. Essa é a recomendação do tripé dessa doutrina maravilhosa, da doutrina dos espíritos, chamada doutrina espírita. Pela ciência, pesquisamos. Pela filosofia, podemos pensar. E pela religião, nós nos religamos permanentemente a Deus. Falar de desafios é olharmos no dicionário se não são os obstáculos, os problemas que nós colocamos diante de nós e que muitas vezes também nos são trazidos no nosso cotidiano, concordam? Menos esperamos e surge um desafio à nossa frente. É uma palavra, é um olhar, é um gesto, é talvez uma comunicação via meio eletrônico, é um telefonema, qualquer coisa que nos sirva possa também nos alertar e possa nos tirar do sossego e da paz. Por isso chamamos de desafios. E desafios, interpreto eu, seria tentar a cada instante fazer a superação. Superamos-nos diante das nossas dificuldades.
e superando também as dificuldades que temos ao nosso entorno. Há um dito muito certo na comunicação, quando diz que os seus limites, ou as suas limitações, as suas limitações não são o seu limite. Quais sejam. Eu posso ter várias limitações na voz, no olhar, na fala, como por assim dizer, na maneira de andar, de me portar, de pensar. Posso ter limitações de variadas ordens, mas não são o meu limite para me superar e para superar esses obstáculos. Baseado nisso, Joana de Ângeles inicia este capítulo Desafios Existenciais, ou seja, marca a nossa existência por perenes dificuldades. E são desafios. Sabedores que somos, que temos as benesses das reencarnações pretéritas e desta reencarnação, que é a melhor de todas, nós agradecemos a Deus porque viemos bem melhores, com uma bagagem melhor, na verdade. Já caminhamos bastante, já superamos muitas dificuldades, já não mais agredimos tanto nossos irmãos, porque vencemos pelos nossos esforços denodados e contínuos as nossas más inclinações. E reconhecem-nos como verdadeiros espíritas, como cristãos, exatamente por esses esforços que nós empreendemos. Não é assim que fala o capítulo 17 do que é ser espírita no Evangelho, segundo o Espiritismo? É exatamente essa superação e esses esforços ingentes a todo instante para nos superarmos e vencermos aqueles atavismos que ainda trazemos, quais sejam, de raiva, de ira, de rancor, de medo, de ansiedades, pavores, e sobretudo aquele medo de avançar, medo de crescer, até o medo de falar, de nos comunicarmos. A superação desses são desafios a todo instante. Eu penso nesse instante na minha vida e você pensa na sua. Quantos problemas já passaram por você hoje? Só hoje. E Jesus, de uma maneira muito certeira, como sempre, psicoterapeuta maior, quando ele assevera a cada dia, bastam os seus problemas. Vamos trocar a palavra problemas por desafios. A cada dia basta. Então eu vou procurar viver de tal forma a minha reencarnação para solver meus débitos passados e para crescer a cada dia, passo a passo, rumo nesse progresso que eu começo a fazer. E não desanimo, e não me entrego. Sou teimoso? Sim, nessa teimosia eficaz, nessa teimosia boa de eu me vencer. Então ela diz que a existência física no abençoado planeta escola, e é um planeta escola, um planeta de aprendizagem, é um contínuo desafio em razão das ocorrências que se tornam necessárias para a conquista dos valores éticos morais. O tempo todo a doutrina fala disso, desses valores éticos morais. Sábado, quando discorríamos sobre o comportamento adequado, é exatamente isso, de termos um comportamento ético, de termos um comportamento moral, para que essa ética e essa moral seja presente no nosso pensamento, nas nossas palavras e nas nossas ações. Ninguém, mas ninguém, ela assevera assim peremptoriamente, reencarna sem um elevado objetivo, sem uma missão. E nós firmamos no plano espiritual a nossa missão, o nosso compromisso. E se viemos marcados por lágrimas, por dores, por sofrimentos, a começar dentro do nosso próprio lar, não malsinamos a sorte, pelo contrário, agradeçamos a Deus, porque fomos nós que elegemos essas escolhas. É difícil, né? É difícil aceitar. Quando a cada dia sobrevêm preocupações e mais preocupações dentro do lar, de todas as ordens, e fora
aquelas outras que estão ao nosso entorno. Por isso que o refazimento dos caminhos antes percorridos erroneamente tornam-se necessários. Então eu vou passar mais rápido. Renascer no corpo somático, físico, é uma bênção. E sem dúvida. Por isso é uma bênção o corpo que eu tenho. É uma bênção o corpo que eu escolhi. A forma como eu escolhi. O tamanho do meu corpo. Ah, como seria bom se eu tivesse 1,80 m. Mas você escolheu esse tamanho. Dizíamos sempre aos alunos, discípulos nossos de baixa estatura, que se olhassem não do tamanho da estatura física, mas do tamanho dos objetivos e dos horizontes que traçavam. E, portanto, se viam grandes. Porque no corpo somático, que é uma bênção, nós o marcamos porque já delineamos via o MOB, modelador orgânico biológico, as formas via espírito daquilo que o nosso corpo teria. Então, nosso perispírito modela, por ser esse modelador biológico, aquilo que nós temos presentemente. Então, agradecemos a Deus e temos a obrigação de cuidar desse templo carnal. Mas, sobretudo, cuidar do que habita esse templo, essa casa, que é nosso espírito. Por isso que o Senhor a todos oferece, a fim de auxiliá-los nessa superação, nessa liberação e nessa libertação das mazelas que acompanham o espírito, concede-lhe a responsabilidade pelos atos que fazemos. Segundo, diz ela, é natural que ocorram, mesmo nas existências muito bem planejadas lá no plano espiritual, ocorram surpresas de percurso, que são perturbadoras, causando inquietação e graves sofrimentos. Mesmo naquelas programações já feitas num equilíbrio, numa ponderação, sem tantos débitos ainda a saldar, há acidentes de percurso. Eu enumerei, segundo Joana d'Ângeles, 8 desafios que costumam ocorrer de surpresa e que são perturbadoras. Enquanto eu os enumero e vou discorrendo, vão pensando também em outros desafios. O primeiro, ela coloca, aqui é um amigo querido, que sem motivo aparente transformou-se num adversário ferrenho. Quantas vezes amigos íntimos nossos, que acreditávamos, que confiávamos, de repente se tornam verdadeiros inimigos e fazem questão de serem nossos inimigos. E propagam mesmo. Isso é um desafio. Segundo, é um ser amado em quem a confiança era uma rocha, ou seja, confiávamos tal qual uma rocha, que se afastou do convívio apresentando explicações esdrúxulas, inverídicas, com a habitual frase, o amor acabou-se. Como se fosse um líquido a se derramar do seu vasilhame até o seu esvaziamento. Terceiro, adiante, é a enfermidade inesperada, produzindo desconforto e insegurança, quando a saúde se fazia tão necessária para a continuação. Quarto, noutras vezes, são as dificuldades econômicas, gerando aflições. E quantas, né? Sobremaneira nesse instante, nesse momento pelo qual nosso país atravessa. Tão grave, com tanto desemprego, gerando desespero, provocando até suicídios, provocando dissabores de todas as ordens, esfacelamentos familiares, separações dentro do próprio lar. Momento que advém, sobretudo, porque não souberam trabalhar nessas crises econômicas. Quinto,
perseguições inclementes, gerando e semeando discórdias e impedimentos ao nosso avanço. Sexto, agressões de toda ordem, de todo porte, magoando o cerne do nosso ser, o imo do nosso ser. Agressões. Sétimo, inquietações íntimas ou o ressumar, o crescer de conflitos emocionais, que seria a oitava ordem, que geram angústias e desencanto. 8 conflitos nomeados pela benfeitora espiritual. Todavia, nos nossos relacionamentos, começamos por aí. Muitas vezes, uma palavra que proferimos para alguém já é o desencadear de desavenças, que pede perdão, que pede reconciliação, que pede superação desses desafios. Mas é difícil, convenhamos. E ela diz que esses desafios têm grande valor na transformação moral nossa, para que, compreendendo tudo quanto acontece, é portador de uma razão que tem significados justos. Fosse diferente a existência, e ela faz uma comparação. Imaginemos que a nossa existência não tivesse problema algum, não houvesse dificuldade, de qualquer ordem, nem financeira, nem de relacionamento, nem de convívio, que tudo fosse paz, que tudo fosse harmonia. E Joana d'Angeli diz assim, como se fosse uma linha reta. O que aconteceria? Em momento inesperado encontraríamos algo para nos desvirtuar dessa linha reta para buscar desafios. É do próprio ser humano. É da natureza. Ele não aguenta. Põe um jovem sentado e em silêncio por muito tempo e sem fazer nada. Ou uma criança. O que vai acontecer? Vai se ocupar. E vai procurar algo para fazer. É da natureza. E por isso que essa linha reta causa o quê? Tédio. Causa desinteresse. Desestimula o esforço para galgar, para superar outros desafios, outros patamares necessários para a nossa evolução intelecto-moral. Então, linha reta e sem dificuldades seria o que está escrito no Evangelho. A porta larga é a porta da perdição. A porta estreita são as portas das dificuldades, que nos demandam coragem e esforço para adentrar. É, na verdade. Se fosse assim, Deus teria concedido ao nosso planeta já não ser mais um planeta, como se diz, de provas e expiações, embora haja tantos irmãos nossos que já não estão mais em provas e expiações, já estão se regenerando. Talvez aqui tenhamos muitos irmãos aqui presentes, que já se superam, e que já passaram dessas provas e de expiações, porque já não praticam o mal, porque já não pensam tanto no mal, porque já não disseminam discórdias. Pelo contrário, são arautos do bem, do amor e da paz. Então isso é regeneração, isso é crescimento. E para que se alcance essa montanha da superação dos nossos problemas, é necessário, etapa por etapa. Agora vamos nos imaginar alguém subindo uma montanha. Seria bem mais confortável ficar na base, fazer um acampamento e ficar olhando aqueles que sofrem e sofreram. Concordam? Mas aqueles que tomaram por iniciativa subir o monte, eles são sabedores que vão encontrar dificuldades, que as pedras se deslocam debaixo dos pés. E não tem nem coragem de olhar para baixo, porque sabe que o abismo é profundo. Pelo contrário, põe os olhos para cima e para avante, superando e superando-se. Superando os obstáculos e superando o medo, as ansiedades, tudo aquilo que está dentro de si, mas vão galgando, etapa por etapa.
mas também sofrem todas as injunções decorrentes do subir a montanha. O ar rarefeito, não é verdade? Quanto mais você sobe, a dificuldade da respiração e de outros problemas. Por isso que tanta gente se conforma em ficar sempre nas planícies e não progride. E Joana d'Anges conclui que o esforço é compensado pela beleza da paisagem, sem dúvida, né? Pelo bem-estar, pela alegria de haver alcançado o cume da montanha, o pico mais alto, e desfraldam a bandeira do seu esforço, da sua vitória. São os desafios que não os fizeram voltar, mas que os fizeram avançar até a conquista do alto da montanha. Na vida espiritual, na nossa vida espiritual, como encarnados, como espíritos encarnados, não temos as mesmas dificuldades do que subir todos os dias a superação dessas montanhas que nós mesmos temos diante de nós? E Jesus nos disse, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, tereis a força de deslocar os montes, as montanhas. Mas que montanhas seriam essas? A dificuldade. Exatamente. Essa superação desses desafios e dessas dificuldades. Por isso mesmo que ele sabia, como sempre, antevia o que 2000 anos depois nós continuaríamos a galgar esses montes das nossas dificuldades com dificuldades de fé vacilante. E a doutrina nos pede uma fé raciocinada, uma fé direcionada, uma fé certeira para não vacilar. De igual maneira, são todos os caminhos tortuosos pelos quais andamos e percorremos, desafios após desafios. Gostei demais desse capítulo porque ela faz aqui uma outra digressão com relação, quando diz ela, tornaram-se imprescindíveis nesta época moderna de turismo. Eu não quero chamar a atenção de ninguém. Vou proferir o que ela coloca aqui para percebermos há quanto tempo já percebíamos a ansiedade das pessoas. Eu preciso viajar. Eu preciso descansar. Ai, se eu não fizer essa minha viagem, não serei feliz. E viajam. Se endividam para custear essa viagem. E quando retornam, o curioso é que voltam mais cansados e mais preocupados do que foram. Mas isso já dizíamos há muito tempo atrás. Agora vem a confirmar. Tornaram-se imprescindíveis nesta época moderna de turismo em nome do refazimento de forças, do descanso das atividades habituais, da cultura, da convivência com outras pessoas, com seus hábitos, suas conquistas, suas realizações, a necessidade de viagens, a conquista de prazeres e jogos de ilusão. E ela continua. Nada obstante, não poucas vezes essas excursões prazerosas transformaram-se e transformam-se em verdadeiros pesadelos, desgastes orgânicos e emocionais, desequilíbrios de variada ordem. É de pensar. No entanto, queremos férias. Precisamos do descanso do corpo. Por que não fazer um descanso mental? Por isso que temos 24 horas. Dividindo-as em 8 horas, em 3 ciclos de 8 horas, faríamos ponderadamente muitas coisas. 8 horas para dormir. 8 horas para o trabalho. E 8 horas, perguntamos-nos, para quê? Lazer. Lazer? Em forma de quê? Descanso, Estudo, descanso, boas leituras, aprendizagem, não ficar bobamente na frente da televisão, vendo de tudo, absorvendo tudo,
mas procurando fazer com que a vida não seja só um romance, mas seja uma realidade. E naquele momento em que nós pausamos às 8 horas, no intervalo de 8 horas de exaustão no trabalho, de 8 horas do repouso necessário ao corpo físico, às 24 horas, nosso espírito trabalha. Então nós nunca paramos. E por isso mesmo nos perguntamos, quantas vezes dentro do nosso lar poderia haver um cadinho de refazimento de forças? Muito melhor do que viagens desgastantes. Claro, não estamos fazendo libelo nenhum contra as viagens. Estamos, pelo contrário, dizendo que cada um planeje, para não se angustiar, para não se afligir e para não criar mais desafios depois para pagar. Essa viagem custa caro, como cara é a nossa viagem pela vida fora. E que precisamos galgar degraus por degraus, etapas por etapas dessas dificuldades. Aí ela diz que diante de quaisquer desafios, permaneça tranquilo e confiante, persistindo aos teus objetivos elevados. Porque foi nosso propósito vir a essa terra. Eu tenho dificuldades. Sim. Mas como eu encaro essas dificuldades? Como eu vejo os desafios na minha vida? Como colaboradores para o meu progresso, eu diria que os desafios nos fustigam, nos cutucam e nos impelem a tomarmos atitudes, a termos outras reações para não sucumbirmos. Isso é esforço, isso é coragem, isso é luta. E ela também faz uma comparação do espírito como aquele provérbio que diz tanto: a pedra que rola não cria limo, e a pedra que rola vai se amoldando e ficando mais arredondada e mais fácil de ser conduzida e de ser manuseada. Ela faz a mesma comparação quando diz: de igual maneira, o espírito retifica as anfratuosidades morais. Palavra bonita, né? As anfratuosidades morais. Quais sejam nossas arestas? Aquelas que nós temos ainda ao nosso redor, que espinham e que ferem, que machucam nossos amigos, irmãos de caminhada. E essas anfratuosidades morais, que são os compromissos não atendidos e os erros cometidos, quando eu não saldo meus compromissos e continuo erro em cima de outro erro, vou aumentando minhas arestas e torno-me agressivo, e por isso que as pessoas não gostam de se aproximar de nós. Já repararam? Uma comparação singela, talvez até de uma forma banal, já dissemos tantas vezes. Como que os nossos irmãozinhos animais chamados porcos-espinhos conseguem conviver pacificamente? Guardamos na nossa lembrança, quando crianças, porque víamos frequentemente os porcos-espinhos passando perto de casa. A advertência de nossos pais era: não ataquem, não agridam, fiquem calmos. E ele passa. Aquilo marcou a nossa existência, tanto minha quanto dos meus irmãos. Mas fui crescendo percebendo que dois porcos espinhos se acasalam sem agressividade. Porque se eles só lançam os espinhos quando são atacados, quando são agredidos. Quando nos mantemos neutros, serenos, daí a serenidade do espírito é primordial, o porco-espinho não nos lança os seus dardos. E ele passa. Quando dois porcos-espinhos se abraçam, há harmonia, há aconchego, e os espinhos ficam pacificamente retidos.
a nossa vida nessas anfractuosidades morais, dessas arestas agressivas, são tal qual nossos espinhos que os lançamos como dardos que ferem a alma dos nossos irmãos quando aceitamos qualquer ofensa e quando as guardamos como mágoas no nosso coração. E Joana d'Ângeles, como tantos benfeitores espirituais, reforça a ideia. A mágoa, o ressentimento que você deixa passar de 59 minutos, desce ao coração. E é exatamente isso. Esses espinhos que você aceita e deixa passar de 59 minutos, marcam o seu coração. E como é difícil tirar do nosso coração as mágoas, as culpas, os ressentimentos. E aí só tem um jeito, senão o que o Mestre nos recomenda: perdoar, porque não sabem o que fazem. E perdoar quantas vezes, Mestre querido? 7 vezes? Rogava Pedro. Não, Pedro, são 70 vezes 7. Mas não é o que você está pensando, Pedro. São 70 vezes 7, 490 vezes cada ofensa. Por isso que o perdão é multiplicativo de trabalho. Como se você contasse: ele me ofendeu 1, 2, 3, até 490. Quando você chegar na metade, você diz assim: tá bom, é muito, já vou perdoar. É muito 490 vezes. 7 vezes 70. Para fazermos o quê? Para nos dizer: é mais fácil perdoar. É mais fácil dizer: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Ele me agrediu, mas eu não aceito. Eu sou assim. Eu não aceito que me ofendam. Eu tenho que revidar, afinal de contas. Eu não posso ser um bobo. Porque quando nós não perdoamos, é porque nós temos uma falha dentro de nós. E como não perdoamos? Porque temos as falhas. Exatamente. Agora, ela nos dá também 8 recomendações para tentarmos evitar ou diminuir essas arestas morais. Vamos lá. Primeira, mantente otimista, confiante. O otimismo é dose diária, a cada instante, para você também perceber quando visitado por qualquer desafio, mantente confiante, para que, buscando e buscar a melhor maneira de administrar. Então a confiança com o otimismo faz com que você busque. Ela diz: estagnação de qualquer natureza é síndrome de morte por degeneração. O que não se transforma, morre, apodrece, estagna. Quando nós não permitimos que os lagos das nossas águas profundas do coração se movimentem, essas águas apodrecem. Por isso que os lagos devem ter nascedouros, recebedores de águas límpidas e vertedouros para sair, para deixar essa vazão. Por isso que os lagos são perigosos, porque são águas tranquilas, serenas, mas escondem os mistérios e as profundezas, muito piores do que as grandes correntezas, porque as correntezas já nos advertem. Então seria uma recomendação. Segunda, avança alegre pelas excelentes oportunidades de aprendizagem. Alegre, mas o que é essa alegria? Eu diria que a alegria seria ter paz no coração. Alegria não é só rir, não é só sorrir. Alegria é ter a paz, o amor, que está no coração, porque é luz. Então você consegue ser mais alegre. E você aprende, em consequência, a desanuviar seu rosto, para não criar rugas. Quem gosta de rugas? Obrigado. Todo mundo gosta. Ver nos outros, mas menos em si. E você não gosta nem tão pouco de se olhar no espelho.
Mas cada vez que você sulca com essas raivas, com essas faltas de alegria, de otimismo e de coragem, você marca. Tomara que esses sulcos do nosso rosto sejam das lágrimas da alegria, não das lágrimas do sofrimento, das dores. Algumas pessoas começaram a marcar. Exatamente isso. Terceiro, sempre que te vejas a braços com dificuldades e desafios, pensas que está sendo homenageado pela vida. A vida nos homenageia quando nos dá essas dificuldades. Quarto, nunca te permitas a revolta ou a agressividade, por estares visitado pelo sofrimento, pela angústia. Nada de revolta, nada de agressividade, nem consigo, tampouco com a vida e com os outros. Nada existe muito especial nas determinações divinas, nas decisões de cada indivíduo. Por isso que todos os espíritos passam pelo cadinho de quê? O cadinho purificador. A única exceção foi quem? Senão o Divino Mestre. Porque nele já era guia, já era modelo e não precisava passar. Mas você se pergunta, mas ele passou pelo Gólgota, carregou a sua cruz e perguntamos-nos, será que era a cruz dele? Eu sempre me pergunto, um pedaço da minha cruz estava nos ombros do Cristo. Pedaço não, a cruz inteira. Ele carregou a nossa cruz. Exatamente. E ele a carregou de toda a humanidade. Aí que se diz, ele morreu para salvar a humanidade. Jesus não morreu. Jesus viveu para nos salvar. De tal forma que carregou paciente, sabedor que poderia ter evitado até o beijo dito traiçoeiro, até a negação de Pedro, poderia ter tocado o coração de Pilatos para que não lavasse as mãos e dissesse assim de uma maneira muito covarde, não vejo problema algum neste homem. De que o acusa? E colocou a nossa escolha um celerado, um condenado chamado Barrabás. E pediu-nos, quem vocês querem? E gritamos em uníssono, queremos Barrabás. Figura mitológica, romanesca? Não. Foram nossas escolhas desses desafios que tivemos a coragem de preterir o Cristo e escolhemos o mal. E por isso o crucificamos. Por isso ele carregou. E no madeiro, você diria, ele foi humano? Não. Ele foi divino quando disse, Pai, afasta esse cálice. Para nos dar a força dos desafios. Porque rogamos a Deus, afaste, mas, por favor, dê-me coragem. Então rogou logo em seguida, perdoai, porque não sabem o que fazem. Então ele é guia, é modelo, é verdade. E é o caminho que nos leva a essa verdade e a esta vida. Nunca, nunca, diz o Cristo, vos deixarei a sós. E disse mais, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu venci essas dificuldades. Se ele venceu, foi exemplo. Então ele nos pede, persevera abraçado aos teus deveres, mesmo que te apresente momentaneamente em forma de cruz. E são nossas cruzes. E quando disse ao jovem, você quer me seguir? Sim, mestre. Então tome de tua cruz, vem e segue-me. É curioso que o Cristo não disse, tome a minha cruz. E nem pluralizou, tome a nossa cruz. Tome de tua cruz. Porque a nossa cruz, do nosso tamanho, do tamanho dos nossos ombros, pesada. Pesada sim, porque nós a tornamos mais pesada pelas nossas dificuldades.
Então desanimamos diante de qualquer desafio, diante de qualquer dificuldade. E nossa existência, que está repleta de desafios chamados existenciais, que cria, como diz a nossa irmã, as crises existenciais, os vazios existenciais, para nos mostrar e nos dizer: não permita que essa cruz passe. Mas ela nos recomenda: plante-a, se for o caso, no calvário da sua libertação, porque somente haverá ressurreição em madrugada de luz após a noite da desencarnação. Então ela nos recomenda para plantarmos a nossa cruz, para que essa cruz seja a cruz da luz, da libertação. Nessa noite trevosa do nosso desencarne, e viemos ao mundo sozinhos, e sozinhos também regressaremos. Finalizando, meus amados irmãos, fiz uma coleta de algumas citações da benfeitora em 3 livros. E algumas frases são pontuais para reflexionarmos nessa noite com relação aos desafios. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Que lindo! Encara os obstáculos de ânimo firme. E Jesus nos disse: tende bom ânimo. Ânimo é entusiasmo. Ânimo é paixão. E os gregos diziam que entusiasmo é sopro divino. É essa coragem, esse sopro dentro de nós, em forma para estamparmos no nosso rosto qual maneira que temos, segundo o otimismo, para que não possamos fugir dos nossos próprios compromissos. Serenidade em nós é segurança nos outros. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu do teu semblante. O sorriso de paz é arco-íris no teu semblante. Belíssima. Empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Sabe a recomendação? Transforma os estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. O que seriam esses estímulos afligentes que Joana d'Ângeles nos fala? Senão os desafios. Contribuição positiva. Não se lamentando, não sofrendo e não desistindo. Nossa vida está repleta de casos nossos que nos lamentamos constantemente. Fora os que ouvimos, lamúrias e lamentações o tempo todo. Não se lamente, não sofra e não desanime. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre e promissora. Saudável e alegre até que você compreenda. Mas promissora é o que promete, é o que traça, é o que dá oportunidade para nova vida a partir de agora. Então sua vida é saudável e deve ser alegre e deve traçar essa vida para frente. Não nos esqueçamos, amados irmãos, porque tantas vezes olhamos para a nossa frente e vemos quantos irmãos nossos que são exemplos de luta, de coragem, de esforço. É, não é verdade? E seguimos as trilhas deles. Mas não nos esquecemos que devemos também marcar a nossa vida, a nossa passagem, porque atrás de nós, quantos irmãos também vêm e que estão se espelhando em nós. Mas, por favor, não estão se espelhando nos grandes espíritas, nos grandes oradores, nos grandes médiuns. Estão se espelhando exatamente em nós, olhando-nos
percebendo, e quando percebe que você luta, que você não desanima, que você não se entrega. Então ela diz, não se lamente, não sofra e não desista. E finalmente, cada momento constitui uma oportunidade para avançar ou corrigir os erros. Falávamos tantos anos atrás de pecados. Já trocamos a palavra pecado por erros. E errar é exatamente da nossa natureza, mas devemos exatamente nos esforçarmos para corrigir esses erros. Isso está num belíssimo livro chamado Momentos de Saúde e Consciência. E a primeira está em Segue-me em Harmonia. E finalmente, nesse livro grandioso do Liberta-te do Mal, 3 citações estão espalhadas. Quando diz assim: renasceste para transformar lágrimas em sorriso. Nossa missão. Renasceste para transformar lágrimas em sorriso. Está falando. A nossa. Renasceu, não está falando nasceu. Renasceu. Nós já temos várias vezes. Exatamente. Renasceste, não é encarnaste. Renasceste para transformar lágrimas em sorrisos, para socorrer os infelizes de todo porte, onde quer que se encontrem. Renasceste para modificar as paisagens tristes e enfermiças em santuário de ternura e de beleza. Renasceste para transformar as paisagens tristes e enfermiças. Existe coisa mais triste do que a enfermidade? Não é uma paisagem triste ver nossos irmãos sofrendo? Aquelas doenças tristes, sobretudo as doenças que dilaceram o corpo, que mutilam o corpo físico, como é duro. Mas nós sabemos. Foi nossa rogativa e foi a rogativa dele. Então nós devemos suavizar. Continua desse modo, sorrindo, alma generosa. Continua desse modo, sorrindo, alma generosa. Não reclames, nem te permitas a tristeza que deprime e proporciona reflexões angustiantes. Não te deprimas, não reclamas, não se proporcione momentos angustiantes. Liberte-se, libere-se, supere-se, supere os seus desafios, amado irmão, amada querida irmã. Alma gentil, alma querida, e ela conclui: sorri e espera um pouco mais. Sorri e espera um pouco mais. Queridos, quantas vezes vamos às casas em busca do alívio das nossas enfermidades físicas, mas vamos em busca das nossas enfermidades da alma. Que Jesus cure nossa alma. Cure dessas doenças que são piores do que as doenças físicas, porque são as doenças que graçam a humanidade. Depressão, raiva, medos, ansiedade, síndrome de pânico, falta de coragem, falta de ânimo para lutar. São doenças que cristalizamos em nossa alma e que precisamos solver o mais depressa possível. E qual o remédio? O Cristo nos diz: comece a sua transformação de dentro para fora. Não adianta vivermos passando unguento, pomadinhas, gel, cremes, se não nos curamos de dentro para fora. Tampouco adiantam plásticas, cirurgias reparativas, se não melhorarmos o brilho da nossa alma. Por isso que a recomendação é sempre a mesma: sorri e espere um pouco mais. A sua glória, a sua alegria
é um arco-íris que está se modelando na sua face, pela superação gradual dos desafios existenciais. Presentemente, vivemos essa fase tão belíssima, amados irmãos, de termos a oportunidade de todas as formas de aprendermos, de estudarmos, de melhorarmos. Aproveitemos, espere, confie, sorria, e você verá se transformar em bálsamo fecundo de amor a sua esperança, para que o amor se movimente, para que o amor em movimento redunde em caridade, e para que a caridade sulque nossa vida com boas obras, para chegarmos do outro lado da margem com as mãos cheias dos tesouros imperecíveis, que nem a traça e nem a ferrugem corrompe, porque deixamos para trás tudo quanto é material e cristalizamos nossa vida na esperança e na fé. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, uma vida de harmonia, com toda a certeza de que Jesus está sempre conosco. Muito obrigado. Palestra maravilhosa. Que bom, né? Ai, ai. Tem alguma pergunta, diz o Cris? Se você vai voltar outras vezes. Só depende da Suzy. A minha volta é